mais essa oportunidade que Deus dá ao nosso coração de poder estar na presença do Deus vivo. Se Ele é o Deus vivo na sua vida, Ele está te transformando e mudando a sua vida para ser um cristão que viva de acordo com a palavra de Deus e a manifestação desta palavra. Eu recebi aqui o nosso irmão Ronaldo e nossa irmã Aninha, né? Deus abençoe, você já faz parte também daqui. Nossa irmã Maria de Viamão, né? Ela também é uma preciosa irmã. Deus possa abençoá-la, como vocês também. É bom ver vocês. E eu queria que você possa abrir a sua Bíblia no capítulo 2, no versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tivemos um bom culto em Itajaí, foi ministrado pelo nosso irmão Geraldo, e esse é um assunto muito importante que ele entrou, falando sobre algumas coisas da família, né, de uma ideia do que está acontecendo nesse mundo, né? Abriu-se muito, que parece essa palavra ser tão bonita no sentido humano, feminismo, e a outra que está perdendo força é o machismo, mas todas duas não são benefício do Deus vivo, né? Eu acho que a mulher, ela não tem que ser feminista, ela tem que ser feminina, e o homem não tem que ser machista, o homem tem que ser masculino. Então, foi muito bom o entendimento. Ele explicou também em relação a 4 tipos de casais. Isso talvez ele traga aí em relação a esse culto para ajudarmos a nós. Tudo que vai trazendo dentro da palavra e ela vai se conectando para a gente aprender isso é muito bom, né? Você achou? Então vamos ler. Escute bem aqui. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Essa é a pergunta que Tiago está falando. E se o irmão ou irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aguentai-vos, fartai-vos, ele não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Fechamos nossos olhos. Pai, parece uma discussão entre fé e obra, né, Pai? Mas ali existe uma harmonia. Talvez Tiago, ele queria imprimir um pensamento naquele tempo à igreja, como eles estavam agindo. Muitas vezes a gente diz que tem fé, mas nossas ações mostram que não tem. Mas que essa noite, Pai, podemos entrar profundamente nesse assunto e seja abertos nossos olhos através do poder da palavra. Nós não queremos mudar nada, só queremos ler e imprimir o que está escrito em tua palavra em nossas vidas. Abençoa teus filhos e o ajudam, Pai, a penetrar véu adentro. É o que eu te rogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Talvez Tiago estava tendo um conflito e queria ensinar sua igreja. Todo o homem de Deus, um pastor, um ministro, ele, quando traz um assunto, é para o amadurecimento da sua igreja e condição e conhecimento do assunto.
Porque talvez você diga assim: a fé não é o firme fundamento de todas as coisas que se espera? Sim, é isso aí. Mas tem um detalhe: a fé, ela está passiva. A fé é uma coisa interessante, ela está parada. Ela está aqui parada. Ela precisa de um agente para movimentar isso. Se você sabe qual é o agente está fundado no amor. Ela como paradinha aqui. Mas se eu não me preocupo com aquele irmão que Tiago está falando aqui, da condição daquele irmão, eu provo que não tenho amor. E provando que eu não tenho amor, eu não ajudo aquela pessoa que está necessitada, com dificuldade. Eu só deixo passar. Tiago está afirmando um pensamento. Ele usou essa condição para colocar um pensamento sobre fé e obra. Ele não está usando aquela condição da necessidade daquela pessoa, mas ele está imprimindo para você dizer: como você está agindo, que você que diz tem fé, com suas obras? Irmãos, pare e pense um pouquinho. Tem outro texto que eu quero usar para depois continuar na mensagem de irmão Brana, que talvez ajude nós a pensar mais sobre isso. Ali, Tiago está afirmando uma coisa: adianta você ter fé, mas não tem obra. E muitas vezes, aquele que diz que tem fé, fala mais e não aplica a obra. É preferível alguém que use a obra e não fale que tem fé. Porque, através da sua obra, eu vou saber que ele tem fé. O que adianta eu dizer que tenho fé, mas não vejo nada? Tiago está imprimindo um pensamento muito forte. Desde Jesus vem através de uma parábola para você entender como é o reino de Deus. Ele vem trazendo uma parábola para dar uma ideia. E escute bem isso, irmão. Está em Lucas, se você quiser abrir no capítulo 10, no versículo 25. Eu vou trazer o versículo 25 para a gente entrar e sentar e analisar e olhar no espelho da palavra. É bom a gente olhar no espelho da palavra. Muitas vezes olhamos, é o lado de lá, ou é o lado de cá, ou olhamos lá. Mas quando reflete a nossa imagem, é bom. Porque daí tu vai ver quem tu és. É isso importante. Escute bem. E eis que se levantou um certo doutor da lei. Olha aí. Um doutor da lei. Tentando e dizendo: mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Você não está falando com uma pessoa simples. Você não está falando com uma pessoa que não compreende as escrituras. Você não está falando com uma pessoa que não entende muito as palavras que estão nesse livro, ou naquela época, no Pentateuco. Ele conhecia tudo, porque ele era um doutor da lei. Perceba, irmão, tenha sabedoria. Quando Jesus imprime isso, ele está dando uma informação a você. As pessoas que são simples, você tem que saber como conduzir. Agora, as pessoas que dizem ser ou acham que são doutores da lei, há outra condição que Jesus trabalha aqui. É isso que eu quero mostrar para você, com clareza, com sabedoria. É como fosse uma criança. Eu não vou agir como um adulto. Eu vou me baixar ao nível para poder ter uma conversação com aquela criança. Agora, quando estou falando com um adulto, eu não vou fazer como baixar o nível como uma criança. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondeu e lhe disse: amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o entendimento. Vírgula. Agora escute. E ao teu próximo
como a ti mesmo. Traçamos isso melhor. Você faz isso? É bom você meditar. Estamos no espelho da palavra. E disse-lhe, respondeu bem, fazer isto e viverás. Resposta boa. Se você fazer isso, você vai viver. Mas tem duas coisas para fazer. Uma é adorar a Deus de todo o coração, de toda a convicção. E saber, hoje eu vou trazer para dentro da mensagem um pouquinho aqui, e saber aonde Deus está. Muitas vezes as pessoas não sabem aonde Deus está. Irmão, se eu falo mal de uma irmãzinha ali, Deus está ali. E um dia serei julgado pelo meu falar. Por isso que a irmã Bruna fala assim, eu temo esse jovenzinho, eu temo essa jovenzinha. Mas parece que ainda a igreja não amadurece. Queremos segredos, revelações, né? Escute o que está falando. E disse-lhe, respondesse bem, isto viverás. Ele, porém, querendo justificar, aquele grande homem, doutor da lei, ele querendo, porém, rejustificar a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Olha só a ideia desse homem da lei, quem é meu próximo? Irmão, você sabe quem é o seu próximo? Você sabe mesmo? Aí que você deve entender. Tem vezes que eu olho para a igreja, eu vejo que parece que não sabe quem é o seu próximo. Escute bem, porque a definição de Jesus, ele está imprimindo no homem que diz que é doutor da lei uma condição para ele aprender qual é as bases das coisas. Muitas vezes precisamos saber do que é as bases formadas para não sermos enganados com muitas conversações. Olha a base. E respondeu Jesus, e disse um homem de Jerusalém, agora ele está contando a história. O homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, o qual os despojou, e espancou, retirando, deixando meio morto. A história de Jesus, ele está afirmando um pensamento para dar ideia para esse doutor da lei, para ele entender quem é o próximo. Ele julgou isso, né? Ele sabe quem é o próximo, mas ele estava jogando. E agora Jesus, ele vai imprimir dois pensamentos. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. O que é um sacerdote? É um conhecedor da palavra e conhece muito bem. Mas esse sacerdote se desvia deste homem. É bom isso. Um sacerdote que entende as coisas vai se desviar. Por que estamos no deserto, irmãos? Você sabe por que você está no deserto? Por que você não foi para o arrebatamento? Será que nós estamos desviando de muitas coisas e achamos que é a igreja que tem que fazer? Pense nisso. E o sacerdote. E de igual modo também veio um levita. Opa, um levita. Que cuida da casa do Senhor, que faz isso, que é aquilo, faz aquela, faz tudo isso, está aqui dentro da casa. Ele imprimiu duas pessoas que conheciam as coisas. É isso que é importante nós saber. Ele imprime pensamentos, ele imprime ideias para você dizer, pô, esses dois homens, eles não podem virar as costas, porque há uma necessidade ali, mas viram as costas. Daí ele imprime e vai dizer assim, ó. E chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano, irmãos, por que Jesus usa um samaritano? Por que nessa história ele usa um samaritano? Você sabe? Vou te explicar para você. Jesus, quando nasceu, eles já condenaram Maria e já colocaram na posição esse Beuzebu. Eles colocaram Jesus como um Bezebu, que o pai e a mãe traiu o pai, fez tudo isso, e ele é um samaritano. Você pensa, isso é pura história.
Por que que ele colocou o samaritano? Porque ele sabe que aquele doutor da lei sabe que aquele samaritano não era uma pessoa que ia para a salvação. Não tem como ir para a salvação esse samaritano, porque ele é misturado. Por isso que Jesus está imprimindo um samaritano ali. Quando os outros que dizem ser santo, que estão dentro da casa de Deus, não agem nas obras. Você pegou aqui, é importante você saber isso. E ele diz assim: mas um samaritano que ia viajando chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Você sabe o que é compaixão? Compaixão é um sentimento. Quando você tem compaixão com uma pessoa, você tem um sentimento. Agora, quem coloca essa compaixão no coração da pessoa? É Deus. De repente, tu não conhece aquela pessoa de maneira nenhuma, mas de repente entrou um sentimento, uma compaixão sobre aquela pessoa. Como estamos, irmão? Será que Deus tem trabalhado em nosso coração? Tu tem aberto a porta para você ter compaixão? E aqui ele está falando de compaixão íntima. Olha aqui. E aproximou, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Glória a Deus. Isso aqui é pura inspiração. Você sabe o que é azeite? Você sabe o que é vinho? Sabe o que é isso aqui? Qual o símbolo que é isso aqui? Amém. Azeite é o Espírito Santo, simbolismo. E vinho, estímulo. O que ele passou naquele homem? Você está vendo aqui? Não para por aí. Ele deu uma coisa que veio do alto. Ele passou o azeite, que é o Espírito Santo. Ele deu estímulo à vida, para voltar à vida daquele homem, porque aquele homem estava quase morrendo. Você está vendo aqui a parábola? Você está compreendendo o que está acontecendo conosco? Qual é o estímulo nosso? Alguém está perecendo, há uma necessidade aqui. Tu tem o azeite, já foi dado a você o Espírito Santo, igreja. O que você está fazendo com o azeite? Tem uma coisa mais importante aqui que o irmão Brana fala, eu achei tremendo. Ele leva para esse ponto agora aqui, ó. E aproximando, atou-lhes as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, pondo sobre a sua calvadura, levou para a estalagem. Grave isso. Levou para uma estalagem. E cuidou-lhe dele. E partindo ao outro dia, antes de passar para essa outra parte, eu quero afirmar. Olha só, irmão. Ele está perdendo tempo. Ele estava em uma viagem, mas ele parou. Ele passou azeite. Ele passou vinho. Ele deu o tempo. Ele colocou, ele levou, ele esperou. Ele deu o tempo. E agora ele está falando para aquela pessoa da estalagem. Ele está dizendo, a partir do outro dia, tirou 2 moedas, ou 2 dinheiro. Aqui o irmão Brana entra. O irmão Brana diz, 2 dinheiro. Espírito e palavra. 2 dinheiro, não é 2 dinheiro por causa de dinheiro. Porque você e nós temos dinheiro, mas quando você dá para uma pessoa que necessitada, não é que você está dando dinheiro para ela comprar comida. Claro que o natural é importante, mas você, com revelação, você sabe. Mesmo que você está alimentando ali, você está dando uma coisa maior. Espírito e palavra. Ou melhor, se você dizer o que é palavra, é verdade. Por que aquela mulher que foi pego no ato lá, quando Jesus imprime aquele pensamento nela,
Ele não diz assim, vai vir para a minha igreja. Não. Ela viu que aquele homem não apontou nada para ela. E ainda ele deu vida a ela. E agora ela é liberta de um espírito. E ele fala assim, vai e não peques mais. Está tranquilo. Você entende isso? Sabe como é o nome disso aí? Graça. Graça. Irmãos, eu tenho certeza, mano. Se você souber o que é graça, você agora vai cuidar muito bem como você olha o teu irmão. Ou o teu próximo. Porque a graça que eu entendo é assim, a graça te atingiu. Ela tem que fazer algum efeito em sua vida. Ela tem que fazer alguma coisa que mostre que você recebeu graça. Não é uma moeda de troca, mas é alguma coisa em tua vida prova que você foi mudado. Enquanto você não conseguir puxar as moedinhas, 2 moedas, espírito e palavra, você não conseguiu entender graça. E partindo por outro dia, tirou 2 dinheiro e deu ao hospedeiro. E escute bem o que ele vai dizer. Disse, cuide dele. Tudo que dele demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Glórias a Deus. Aqui. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse, pois Jesus vai e faz. Quem está falando agora é o mestre. Vai e faz o quê? Faz o contrário. É isso? Não faz desse jeito não. Ele diz, vai e faça isso. Vou explicar uma coisa para você, irmão. Quando você está manifestando obra, quando você está trabalhando na obra, quando você está executando, isso é a obra do Espírito Santo. Eu não estou falando de coisas humanas, culturas humanas, ou tradições humanas, ou costumes humanos. Você não está fazendo obra nenhuma. Agora, quando você deixa o Espírito Santo trabalhar, gera sentimento em você. E isso é uma coisa importante você saber. Gera sentimento em você. O irmão Brana fala uma mensagem assim, hoje essa era é ociosa. Sabe o que é ocioso? Você sabe o que é ocioso? Ocioso é aquela pessoa que está parada sem fazer nada. Parece que não tem nada para fazer. Mas seja sincero comigo, irmão. Será que não tem alguma coisa para fazer? Se o próprio Jesus fala, né? Se o próprio Jesus fala. Quando a pessoa é ociosa, você sabe o que acontece? Dentro da Escritura? Você sabe? Isso é bom para você entender, irmão. Só fala. Blá, 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 blá. Fica falando blá, 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 blá. Já viu se alguém trabalhando, focado no serviço, ficar blá, 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 blá? Tu não vê ninguém ir desse jeito, irmão. Tu vê uma pessoa que está trabalhando em uma coisa, ele está dedicado àquilo. Essa história aí, que também eu vou pegar um pouquinho nisso aí, só para você. Essa história que diz que a mulher faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Isso não é verdade. Não, ela está falando e está fazendo. Não, não é verdade, irmão. Ninguém faz isso. Quando você está concentrado no seu serviço direitinho, ou arrumando a casa, ou arrumando isso, você está concentrado naquilo para ficar perfeito. Porque a mulher é melhor. Não existe isso. Isso aí é só uma conversa que colocaram para imprimir mais coisa na mulher, mais peso na mulher. O homem não consegue fazer. Tem que parar para escutar. E a mulher também tem que parar para escutar. No mesmo princípio. Só que quiseram colocar outra coisa nela, né? Agora escute o que a irmã Brana vai falar em relação a algumas coisas importantes para a gente colocar em prática.
Agora, o homem não pode fazer isso. É sobrenatural. Algo que o homem não pode fazer. Embora eu tenha apenas alguns minutos, eu quero explicar isso. Veja, o homem não pode fazer nada. É Deus no homem. Jesus diz, eu sou a videira e vós sois o ramo. Você pega aqui. Quem é o agricultor? É o Pai. Jesus é a videira. Você tem que estar enxertado nessa videira para ter vida. Agora, quem poda é o homem que poda. E ele vai dizendo assim, ó, agora Deus sempre usou o homem como seu agente. E por isso que ele usou o seu próprio filho para revelar. Ele desceu e tomou a forma de homem para morrer a morte pelo homem. E não podia morrer no espírito, mas foi morto na carne. Então Deus está... Agora o irmão Brana começa a fechar um quadro. Ele diz assim, ó, Deus está em Abraão. Por que Deus está em Abraão? Porque é a fé de Deus em Abraão. E Abraão se tornou o quê? O pai da fé. É uma manifestação. Daí ele vai levar de novo assim, ó, Deus está em Isaac. Você sabe por que Deus está em Isaac? Porque Isaac simboliza esperança. E Deus está nessa esperança que foi colocada em Isaac. Daí Deus está em Jacó. Por que Deus está em Jacó? Deus está em Jacó para mostrar a graça em Jacó, porque ele fez quase tudo errado, e a graça estava ali, mas no final da sua vida, ele tomou a posição correta. Não pensa que se você vai fazer as coisas erradas toda a vida, que você, não, Deus sabia que ele ia tomar a posição correta. Não confunda Jacó e queira ser um Jacó, hein? Não faça isso, porque ele pagou um alto preço. Não foi pouco, não. Um alto preço. Depois ele diz assim, ó, Deus está em José. José, ele é como uma perfeição. José é como fosse a perfeição. A Bíblia diz que ele só teve um detalhezinho, porque ele é um homem, não ia chegar a esse nível. Mas ele estava simbolizando a Deus, simbolizando a Cristo. O homem perfeito. Depois tinha Davi. Davi simbolizou o quê? O reinado, que não vai se findar. O reinado que está chegando, que não vai terminar. O que o irmão Branco está colocando? Cada ação em cada posição e cada pessoa numa definição. Você é noivo? Você sabe qual é a sua posição agora? Posso estralar de novo? Você sabe? É isso. Esses homens, quando ele manifestava aquilo, ele sabia que Deus estava exercendo naquela função. E a noiva vai saber a sua função. A maior tristeza minha, irmão, é quando a pessoa abre aquela porta, a igreja abre aquela porta, as pessoas entram e ainda não entraram no corpo de Cristo. Estão pensando na estrutura, estão pensando na condição e não entenderam nada. É duro, irmão. Já pensasse, anos após anos, falando a palavra de Deus para nascer de novo, definir o nascimento, entrar na presença de Deus, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e parece que isso não tem valor. E ele vai dizer assim, e ele estava em todas aquelas pessoas lá atrás, aquele profeta e assim por diante, era Deus trabalhando através do homem. Agora, nesta era do Novo Testamento, o sangue de Jesus Cristo purifica a sua igreja e santifica. Purifica a sua igreja e santifica, irmão. Eu e você, vamos ver Deus sem santificação? Vamos ver? A palavra diz que não.
só vamos ver se somos santos. Agora, você sabe bem o que é ser santo? Irmão, sou separado. Venho à casa do Senhor, dou o meu dízimo, vou todos os cultos, estou aqui. Olha como eu estou aqui. Ó Senhor, se o Senhor me perder, você vai perder muita coisa. Esse é o santo? Já passou muitos santos por aqui. Muitos. Que falavam. Porque o santo, que diz que ser santo, e começa a falar que é santo, tu pode botar o pezinho para trás, que vai ter ruptura. Tu vê Jesus Cristo falar que ele é santo, 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 santo. Você deve ver. Quando você começa a dizer uma coisa que você, eu sou assim, pode botar o pezinho para trás, que aquilo vai rever problema. Porque ele não compreendeu e ela não compreendeu a santidade. A santidade vem de Deus, irmão. Sabe quem transforma a tua vida? Sabe quem transforma a minha vida? É a santidade de Deus sobre mim. É o reconhecer Deus que Ele está me santificando. Eu sinto a presença de Deus me mudando. Eu não preciso dizer que sou santo, porque eu sei quem é santo é Deus, Deus, Deus. Santo, santo Ele é. Eu preciso da graça dEle para mim estar junto com Ele. Eu vou dizer para vocês que eu sou santo. Preciso da santidade de Deus para mim. Que Ele me cuide, me proteja, me esteja nas batalhas por mim. Porque senão eu vou perder as batalhas na minha vida. Mas quando Deus está com você, Deus está te protegendo de muita coisa que você nem sabe. Olha aqui. Santo. Para que seu Espírito Santo possa continuar levando a obra de Deus por toda a era. Ele é exatamente o mesmo hoje. Se não for, então somos falsos testemunhos desta Bíblia. Se isso não for verdade, então a Bíblia não é verdade. É hora de os homens pregarem o Evangelho. É hora de o poder de Deus ser conhecido. Como pagão tem pisado nesta palavra? Olhe bem. Tem um monte de pagão pisando nessa palavra. Tem um monte de irmãos que dizem ser irmão pisando nessa palavra. Existe muita coisa acontecendo, irmão. Se você não está prestando atenção, existe muita coisa. Eu estava falando para o irmão que é assim, irmão. Preste bem atenção. O que eu vou falar para você está na mensagem. É apenas ler. Você conhece a borla? O irmão Bruno sempre falou, borla. Está aqui. A semente está dentro dessa borla. Semente. Vai chegando o tempo e a semente vai amadurecer. De todo jeito ela vai amadurecer. Porque isso é profecia. Isso é palavra de Deus. A semente tem que amadurecer. E a bola está segurando a semente. Mas quando a semente amadurecer, ela vai abrir. E a semente vai sair do lado. Qual é a utilidade agora da bola? Não tem mais utilidade. Antigamente ela tinha utilidade de proteção da semente. E agora? Se você não passar da borla para a semente, você está perdido. Porque a palavra diz assim, fala bem assim, pegue a palha, ajunte em feixe e queime. A semente vai para o celeiro. Esse é o padrão. Por isso que o meu irmão diz, a igreja bate na noiva. Só para dizer um padrão para você entender. Aqui ele está falando de pagão, né? Aqui ele está falando de outras pessoas também que hoje com essa mensagem e bate na mensagem. Ele diz assim, precisamos de homens como filhos de hebreus. Não, nosso Deus é capaz de nos livrar disso. Homens, irmãos. Quem está falando de filho de hebreus é Sadraque, Mesaque e Abednego. Não importa a fornalha que esteja ali.
Deus pode nos livrar. Também se não livrar, não importa, vou para casa. Essa é a convicção, mas não vou ficar com essa história de conversação, de ação, de homens que não falam a verdade, não imprimem a verdade, estou ali junto. É o tempo de mostrar as cores. Eu não vou forçar ninguém. Eu só estou dizendo isso e posso te mostrar através da palavra. Vou trazer um assunto sobre isso. Vou trazer um assunto sobre o play. Vou trazer e vou mostrar para vocês embasamento da palavra de Deus, embasamento pela mensagem do irmão Brana, para vocês firmar esses pensamentos e ter convicção disso. Você que acha que vai entrar 2 milhões no arrebatamento? Você crê nisso? Se você crê nisso, você está crendo numa historinha. Você acha que o arrebatamento foi como? O arrebatamento vai ser quanto? O irmão Brana chega a dizer uma hipótese, 500 pessoas no mundo todo. Daí nós queremos colocar o Brasil todo, com a mensagem toda, deve ter mais de 2 ou 4 milhões dentro do Brasil, para todos que vai ser arrebatado. Mas você está numa historinha, num quadrinho de... Não pode. Se ele cumpriu a mesma coisa no passado, ele vai cumprir hoje a mesma coisa. Vai ser igual, irmão. Vai ter um padrão. Por isso que nós estamos desenvolvendo um padrão de palavra. Por isso que eu estou falando sobre obras. Por isso que eu estou falando sobre dons. Por isso que eu estou colocando uma posição no conjunto. Porque eu dependo de vocês. Agora, cada um luta pela sua fé para chegar ao nível poderoso de receber essa adoção. Isso é uma escolha de cada um. Ele fala assim, ó. Isso é a escritura. Judas. Amados, quando eu me esforçava para escrever vos sobre a salvação comum. Olhe bem, a salvação comum. Era necessário que eu vos escrevesse e exortasse a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então ele viu que ia falar sobre a salvação comum, a salvação que as pessoas recebem, que vem. Daqui a pouquinho ele começou, não posso falar assim, eu tenho que falar para eles que existe uma batalha de fé, que é uma batalha de revelação, que é uma batalha de convicção, aonde Deus está falando no teu coração. Não é você estar ouvindo os outros. Vamos chegar lá. Olha aqui, temos tempo. O Espírito que estava em você controla você, não é isso? O Espírito que está em você controla você. E se o Espírito de Cristo está em nós, o corpo de Cristo será semelhante a de Cristo, em seus sentimentos e em suas ações. Então, se Cristo, ungido, ungidor, o Espírito Santo está em você, qual é a manifestação que você tem? Só tem uma. A manifestação do poder da palavra. Não tem outra, irmão, não tem outra. O irmão Brando vai chegar aqui, eu vou colocar isso, vou deixar ele falar para você. Deus quer trabalhar com o corpo de Cristo, que é a sua noiva, como ele fez no corpo físico do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, ó, Deus quer trabalhar com o corpo de Cristo, que é a sua noiva, como ele fez com o corpo de Cristo. Ele quer trabalhar nesse corpo de Cristo. Ele apenas pudesse levar a um lugar onde eles ficassem parados por tempo suficiente para que eles possam colocar o fundamento de sua palavra. Você está entendendo o que o irmão Brando está falando? Você está muito agitado. Você está correndo muito. É serviço, é isso, é família, é tantas outras coisas que vai te tirando. E o mais importante, que é a vida eterna, você está deixando em último plano. É família, é isso, essa era isso. Um liga para ti, mas esquecemos de quem? Do próprio Deus em nossas vidas. O teu emprego não vai levar tu para a eternidade. O irmão Brando é tão taxativo que ele diz assim, ó, se teu emprego te tranca de vir à casa do Senhor, não foi Deus que te deu. Já pensou? Daí ele fala assim,
Ele quer trabalhar nesse corpo de Cristo. Ele apenas pudesse levar a um lugar onde eles ficassem parados por tempo suficiente para que ele possa colocar no fundamento de sua palavra, para que ele possa trabalhar. Deus não pode agir de forma contrária à sua palavra. Escute aqui. Vamos usar uma mensagem de Mombrana, que ele tem um assunto importante, irmão. Ele fala assim, ó: se o espírito de um criminoso entra em mim, eu vou fazer crime. Não é isso? Eu acho que vocês já leram essa mensagem, não é? Se o espírito de Picasso entra em mim, eu vou fazer vários quadros igual Picasso. Porque entrou um espírito. Agora, qual espírito está em nós? Aí que você deve saber. Estamos olhando pela palavra. Ele vai dizer assim, ó: um subsentido. Agora, eu não diria que porque recebemos o sexto sentido. Você sabe o que é o sexto sentido? Amém? Fé, não é isso? Sexto sentido é o quê? Fé. Fé é revelação. Fé não é sabedoria. Preste bem. Sabe por quê? Tem vezes que as pessoas pensam que fé é sabedoria. Não. Fé é revelação. E uma sabedoria está na consciência. Quando você tem sabedoria, está na consciência. E sabe o que acontece quando você está com a sabedoria na consciência? Raciocínio. Você razoa a palavra. Você precisa de fé. Fé não razoa. Fé não duvida. Fé é o firme fundamento. Olha, ele vai dizer assim. Ele está definindo que os 5 sentidos que você tem é bom, mas não serve mais. Sim, esses 5 sentidos foram dados a você por Deus e deve ser usado. Claro que isso deve ser usado. Mas quando os 5 sentidos agem de forma contrária à palavra de Deus, então eles estão mentindo. Você agora entendeu o que está acontecendo aqui? Como você usa os teus 5 sentidos? Os 5 sentidos que ele está imprimindo aqui é razão, afeto, consciência, memória. Então você está entendendo? É os sentidos que ele está querendo dizer. Se esses sentidos não estão de acordo com o sexto sentido, que é fé, ele está te enganando. Escute aqui. O subsentido é o Espírito Santo, a fé de Deus que habita em você. E se você deixar os 5 sentidos ceder ao sexto sentido, ele guiará e colocará todos os outros 5 sentidos sob o controle desse super sentido, pois está tão acima do sentido natural como o homem espiritual está acima do natural. O que o irmão Branco está falando? Ele está falando assim, ó: o homem natural, ele não compreende nada, porque ele é natural, ele é carnal, a expressão. O homem espiritual está tão acima do homem carnal, porque as coisas do homem carnal é só aqui. Só aqui. Tudo que ele pensa é só aqui. Você já pegou isso? Está em Filipenses. Até usei uma vez uma expressão sobre isso. Acho que eu vou dar exemplo para você. Ele só pensa em dinheiro. O homem carnal só pensa em dinheiro. Só que um dia, esse Senhor que Jesus chama, que é o dinheiro, ele vai cobrar muito alto daqueles que se trancam no dinheiro. O sentido natural, como o homem espiritual, está acima do natural. Então, longe, tão alto quanto o céu está acima do homem natural. Desceu os 5 sentidos. Faz você acreditar em coisas que não pode ver. Isto faz você agir onde você não acha que os 5 sentidos jamais pensariam nisso. O diabo pode entrar, olha agora que o irmão vai dizer, o diabo pode entrar nos 5 sentidos para você, mas não pode tocar nesse super sentido. Isso está muito além do alcance dele. Isso vem de Deus. Chama-se fé.
A fé é essa grande coisa. Satanás não pode entrar na fé. O sexto sentido, ele não pode entrar. Por isso que um filho de Deus, ele tem revelação. Ele tem sonho de Deus. Ele tem revelação. Ele tem compreensão. Ele tem graça. Ele tem humildade. Ele sabe o que está falando. Ele tem posição. Ele não fica fazendo conflito. Ele age da posição correta. Ele sabe como a palavra conduz. Ele sabe quando é corrigido pela palavra. Ele sabe se humilhar. Olha aqui. A mensagem é Rainha de Sabá. Agora, em vez de avançar e ver o que Deus prometeu, olhamos para trás. E vemos que alguns irmãos atrás dizem: não olhe para trás, olhe para frente. Siga em frente, siga em frente. Temos recursos inexplorados. Jesus disse em São Mateus 11:23, seja o que for, ora, se você disser a esta montanha, mova-se, e não duvide em seu coração, mas aceite o que você diz, acontecerá. Você pode ter o que você diz. Daí você vai dizer assim: que bom, irmão Arantes, tudo que eu vou dizer, eu vou receber. Mas você leu a cláusula que está dentro da Bíblia? Você terminou o que a Bíblia está dizendo sobre isso? Você só está com a parte da frente da Bíblia? Daí, vou orar lá para aquele monte sair. Qual é o teu objetivo? Vamos ler a causa. Porque tem muita gente que pensa assim: tá vendo aí, ó? Deus mandou eu falar e vai acontecer. Só você está lendo a parte. É como você for ler que maravilha. Mas daí pega o óculos, coloca aqui e vê as letras miudinhas. Para você entender. Olha o que o irmão Brana vai dar. Ele vai dizer assim: você não pode ter o que você diz. Não. Sem condições. Não é. É apenas ilimitado. Ele está dizendo uma coisa assim, ó. Você pode receber isso ilimitado. Mas agora escute bem. Tudo o que você deseja quando você orar, acredite que você receberá. Você o terá. Agora veja o que for. Cura divina. Olha que ele imprime. Interessante o que ele usou aqui. Cura divina, alegria, paz. Qualquer coisa. Agora, você diz: irmão Brana, escute agora o que está acontecendo. O irmão Brana está dizendo: irmão Brana, se pedimos algo para que a vida de alguém seja tirada, ou alguma coisa maligna, olha só o pensamento que o irmão Brana trouxe. Isso é porque veio da audiência. Ele já está dizendo: que se você, quero falar, quero orar sobre tal pessoa, tal coisa. Agora escute o que ele vai dizer. Tirar a vida seja tirada de alguma coisa ou maligna, bem, você não poderia realmente ter fé cristã para uma coisa dessa. É preciso um espírito cristão para pedir coisas cristãs, para receber coisas cristãs. Você vê? Por isso, irmão, pedis maus, não recebe. Tem gente pedindo, acaba com aquilo. Pede mal, não tem um espírito cristão. Você acha que você vai receber? Não vai. Existem cláusulas na Bíblia que faz você receber quando você... Vamos ler aqui, ó. Isso vai ajudar. Lembre-se, a igreja, as palavras de Deus são verdadeiras. Eu acredito que a atitude mental. Então existe uma atitude mental. O irmão Branco está falando, atitude mental correta em relação a qualquer promessa divina fará com que ela aconteça. Então existe uma atitude, irmão, para você receber as bênçãos. Se você puder olhar para ela da maneira certa, atitude, e tem que olhar da maneira certa. Por que não recebemos? A nossa atitude não está certa e não estamos olhando de acordo
com aquilo. O irmão Brana, ele está imprimindo para dar a ideia como é isso. Mas lembre-se, aqui está o meu padrão de vida. Eu tentei fazer isso. A primeira coisa, receba esse conselho. A primeira coisa, eu quero descobrir se é a vontade de Deus. Quando você vai pedir, veja se isso é a vontade de Deus. Ou não. Isso. Então eu sei que é a vontade de Deus. A próxima coisa é meu objetivo. Por que você está querendo isso? Qual é o objetivo teu? O que você está querendo fazer com o que você está pedindo? Está vendo os padrões? E meu motivo. Qual é o meu motivo sobre isso? Para fazê-lo. Então, se for a vontade de Deus, e o meu objetivo for correto, e o meu motivo estiver correto, tenho fé que será feito. Você agora entendeu? Objetivo e motivo. Muitas vezes a gente tem objetivos e motivos egoístas. Só quero para mim. O que Deus vai fazer? Se fosse um pai, você fosse o filho fosse desse jeito, você daria para o seu filho isso? Você começa a entender como é o padrão. Escute bem. Porque primeiro é a vontade de Deus. Eu tenho. E meu objetivo é glorificá-lo. Você agora entendeu? Qual é o teu objetivo? É fazer o quê? Glorificar quem? A Deus. Meu motivo é dar-lhe toda a glória. Irmãos, alguém fala de ti em relação a uma bênção? Não é teu isso. Não adianta você se agradecer porque foi dado dom a você que não era teu e está só se manifestando Deus. E agora aquela pessoa diz, pô, é maravilhoso aquilo. Graças a Deus, glórias a Deus. Você imprime para Deus porque o que você recebeu não é seu. Foi Deus que botou em você. Então você não tem nenhum valor nessa condição. Você fica feliz porque você está cumprindo como um bom servo a vontade de Deus. A única coisa que vai gerar em ti é felicidade. Então é assim que Deus projeta para você visões. Olha só o que ele vai dizer agora. Agora então, para ter fé piedosa, você deve ter a mente de Cristo em você. Olha só o que o irmão Branco está dizendo. Você tem uma mente, uma fé. Para gerar isso, você precisa da mente de Cristo para ter uma mente piedosa. Então assim Deus projeta para você visões, revelações. Todas essas coisas vêm pela mente de Cristo, que está em você. Você entendeu? Que a mente que está em Cristo está em você, irmão. Não é só, sai daí, monte. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu motivo? É para o engrandecimento do reino de Deus? É para a bênção dele? A gente faz uma... Não, fala para mim. Você não faz uma confusão de vez em quando a gente entra e diz, queria isso, queria aquilo. Você veio aqui para ser um cristão, irmão. Você veio aqui para ser uma cristã. Então, os teus objetivos têm que ser coisas de Deus. Todas as outras coisas vão passar. E o que você está escolhendo coisas que vão passar? Entre no Espírito. O que Jesus falava? A minha vontade é fazer a vontade de quem? Do meu Pai. Não tem outra coisa. Porque ele sabe que aquilo ali é um tempo rápido que vai passar. E daqui a pouquinho ele está em casa. Nós estamos na mesma condição. É um tempo rápido que vai passar. As obras que você foi fazer aqui vai soar na eternidade. Agora, se você não sabe disso, preste atenção. Vai soar na eternidade. O que você está fazendo de obra? O que você está fazendo com a sua vida? Vamos finalizar aqui, mas eu quero terminar isso aqui, ó. Sabedoria versus fé. Olha bem, sabedoria versus fé. A fé de Deus veio pelo meio de Deus. Deus é a palavra. Os filhos de Deus vivem pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela sabedoria? Não. Você pegou. O justo não vai viver pela sabedoria. O justo vai viver pelo quê? Pela fé.
O justo viverá pela fé, não o que ele pode aprender. Olha, irmão, olha, isso aqui é importante você entender. Não o que ele pode aprender, que eu vou para a escola, aprendo aquilo, não. Porque revelação vem do alto, fé vem do alto, é uma inspiração do céu. Por isso que Pedro foi o exemplo para nós. Quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Deus do Filho vivo. Quem disse? Foi meu Pai que estava no céu. Não é coisa que você aprende sentado nos bancos. É uma inspiração do alto. Daí começa esse pessoal. Eu sou mestre. Eu sou parecido com o tal. Estão me dizendo que eu sou tal. O que um homem desse deve fazer? Repreender O único mestre que existe é o Espírito Santo. Mas não, parece que enche o ego, né? Faz assim, né? Ele diz assim, ó. Não o que ele pode aprender, mas o que ele pode acreditar. Olha, é isso. Não é pelos olhos, não é pelo ouvir, não é nada disso, é o que Deus mostrou para você. Assenta em seu coração e você tem certeza daquilo. É como você dizer assim, ó, você tem certeza que vai para o arrebatamento? Seria uma boa pergunta para você levar para casa. Você tem certeza? Ou você fica falando assim, eu vou para o arrebatamento. Vou para o arrebatamento. Até naquele dia lá, aquele outro que é bem simplesinho, que nem fala, tem até medo de falar isso, vai estar lá na noiva, e tu onde que estás? Você está entendendo? Eu pensei que aquele irmão ia estar aqui. Não está. Porque houve uma arrogância no coração. Deus trata com os pequeninos. Deus trata com os humildes. Deus trata com aquele que deseja ser quebrado. Por isso que a palavra em Atos 2:3, arrependa-te. É isso que ela fala. Arrependa, meu irmão. Todos nós temos que se arrepender de nossas fraquezas, de nossas falhas. Arrependa. E recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa diz respeito a vós, olha só para onde que ela vai cair. Aos vossos filhos. Porque que você se arrependeu, o Espírito Santo entrou em você, e agora ela vai entrar onde? Aos seus filhos. Poxa, coisa maravilhosa. Não pensar eu chegar aqui como Deus e falar assim, irmão, você se arrependeu, agora você vai ter a bênção do Espírito Santo em sua vida, e agora teus filhos vão receber as bênçãos, e é tantos quantos Deus chamar. Pois isso aí eu tenho que falar, glórias a Deus. Olha, irmão, mantenha essa graça. Se você ainda não tem essa experiência e quer ser batizado, Deus está aqui. Essa igreja não tem um batistério, mas aqui tem muita água. Se for até uma caixa d'água, a gente batiza. Não é o problema. Mas que você sinta que o Espírito Santo está trabalhando em seu coração e você precisa disso. Se você precisa, Deus está aqui. Você precisa de outra coisa? Precisa do nascer de novo? Deus está aqui. Você precisa de nascimento? Ele está aqui para dar para você. Você precisa mais um pouquinho, que você está se elevando mais? Você precisa do batismo do Espírito Santo? Deus está aqui. Ele tem todas as coisas. Ele tem um prato, um menu. Ele vai suprir o teu desejo, a tua necessidade.